Olá, inscrito no canal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar essa máquina para vocês, uma máquina de guiofe alicate cutícula, né? Uma máquina compacta, barata, silenciosa. Eu já fiz alicates aqui nela e tem essa lâmina de tosa que eu vou afiar na minha outra máquina e vou afiar com vocês esse alicate 777 da Mundial. Vou mostrar para você, ó. É uma máquina bem silenciosa, entendeu? Que tem pouca vibração. Vou pegar aqui. Ó, ela tá ligada, você tá vendo que tá, tem um copo de água aí, tá? Não tá vibrando. E eu não uso, né, flange balanceadora, né? Eu só fiz mesmo, só balanceei com o rebolo e lubrifiquei. Antes de eu afiar o alicate com vocês, eu vou mostrar para vocês como eu faço a afiação. Primeiro eu vou mostrar esse alicate aqui, é o alicate 77 da Mundial. É um dos alicates que dá mais trabalho de afiar. Por quê? Por ele ser cabeçudo, né? E ele ter, para quem afia em rampa, ele tem esse rebite aqui, então fica mais difícil afiar na questão da pressão de corte e na questão da lâmina dele, que é uma lâmina meio comprida, entendeu? Então é mais difícil amolar, entendeu? Tem que dar bastante precisão para ficar bom. Primeiro, o alicate ele vem, o que eu vou fazer? Geralmente esses alicates da Mundial, eles vêm aberto o final aqui, né? Ele não vem com muita pressão de corte, ou ele vem chapado. Por isso que as pessoas falam, os manicures falam que ele vem cego, né? Mas a retífica deu uma retífica muito boa, entendeu? A retífica interna. Só que o problema é que a Mundial ela peca ao fazer a pressão de corte, que eles deixam aberto o final. Esse final aqui esse final aqui fica aberto. E o que acontece? Então arranca bife, que as manicures falam. Que geralmente ela chama essa parte aqui de trás de bundinha, né? A bundinha não pode ficar aberta. Então a pressão de corte do alicate ela precisa estar perfeita, entendeu? Uma pressão que a manicure não precisa muito apertar para ele cortar por inteiro e ele não fica chapado que a pontinha fica aberta que não corta a ponta, porque as manicures elas usam bastante a ponta do alicate. Então o que eu começo a fazer? Eu coloco aqui na máquina, né? Nesse lado, esse lado aqui, né? Eu uso esse lado aqui para fazer a retífica interna e o fio do alicate. Então eu coloco aqui, coloco aqui. Se ele estiver aberto no final aqui, eu vou tirar mais na ponta para aliviar a pressão de corte do alicate. Depois que eu fizer isso, eu vou analisar ele, né? Se ele tá chapado, se ele tá muito aberto. Depois eu vou fazer a retífica interna do alicate. Como que eu começo? Eu não uso rampa, entendeu? Eu uso na mão livre, né? Eu coloquei essa madeira aqui, essa madeira para ter apoio, entendeu? Então eu vou retificar esse lado aqui, né? Fazer a retífica interna até sair a borrinha aqui. Quando a borrinha sai aqui é porque a parte interna se encontrou com o fio, entendeu? Então saiu a borrinha. Então eu fiz a limpeza do alicate. A hora que sair a borrinha, se eu quiser continuar, eu continuo, mas não é necessário porque daí eu vou dar desgaste no alicate, entendeu? Daí eu vou fazer o outro lado da mesma coisa, entendeu? Apoio a minha mão aqui, ó, tá bem apoiado aqui, ó, e coloco e na hora que sair a borrinha, né? É porque a parte interna se encontrou com o fio, então já fez o fio do alicate, entendeu? Depois que eu fizer isso aí, eu vou ver de novo como que tá a pressão de corte do alicate, que é muito importante, né? Se tiver aberto,
no final, eu vou tirar mais na ponta aqui, né? Para fazer o fio. Agora, se ele não tiver aberto no final, eu vou ver a necessidade. Então, esse alicate, ele precisa... A manicure não pode colocar força para ele fechar por inteiro, entendeu? Então, ela tem que dar uma apertadinha e fechar por inteiro. E se ele ficar chapado, ele vai... Aqui a pontinha não vai cortar, entendeu? Então, o fio do alicate é muito importante, entendeu? Essa é a fiação que eu faço. Esse lado aqui eu uso para modelagem do alicate. Por que eu não uso aquele lado? Porque eu só faço a retífica interna e o fio daquele lado, se é o mesmo rebolo. Eu não faço porque aquele rebolo do outro lado, ele precisa estar muito retificado. Ele precisa estar bem retificado, bem lubrificado, bem retinho, para dar uma precisão no fio e na retífica interna. Porque se ele tiver um pouquinho ondulado, tiver alguma coisinha, vai dar problema aqui na retífica interna e vai dar problema no fio, entendeu? Vai dar problema dos dois lados, porque ele não vai ficar retinho dos dois lados, entendeu? Então, eu uso esse lado aqui para fazer a modelagem, que não precisa estar muito bem retificado, nem muito bem lubrificado, entendeu? Então, o que eu começo a fazer? O fio do alicate, ele precisa... Esse alicate não está molado, vou molar ele com vocês. O fio do alicate, ele precisa estar bem fininho aqui, para que a manicure ela possa fazer uma cutilagem profunda. Então eu vou tirar um pouquinho, tirar aqui, eu uso esse encosto aqui para colocar aqui até sair a borrinha. Depois eu venho do outro lado aqui, coloco aqui até sair a borrinha. O fio vai estar bem perfeito aqui. Só que aqui a modelagem aqui não pode ter um lado mais largo, mais grosso que o outro, entendeu? Então daí eu vou fazer a modelagem desse lado e vou vir aqui, né? E fazer desse lado, entendeu? E daí eu vou dar um tapinha aqui, entendeu? Para ficar lisinho também. Então, é assim que eu afio alicate de cutícula. Primeiro eu vou mostrar para você como que ele tá cego, entendeu? Tá bem cego mesmo esse alicate. É um alicate novo, viu? Nunca foi amolado. Ó. O papel, ele até corta. Papelzinho de mercado, ele até corta. Só que você viu que ele tem que apertar bastante, entendeu? Vou ver essa colinha. Como que é? Ó. Essa colinha até corta, só que tem que apertar bastante. Se você for apertar o necessário, ó. Não pode apertar muito, ele rasga. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar dando a pressão de corte dele. Então, como ele está aberto mais no fundo aqui, vou tirar, está aberto mais aqui no fundo, eu vou tirar um pouquinho mais na frente aqui, ó. Apoio minha mão aqui e... Até sair a borrinha, ó. Pronto. Você viu que eu tirei só um pouquinho, um pouquinho mesmo. Agora eu vou fazer a retífica interna dele. Entendeu? A pressão de corte já tá boa. Então, a retífica interna. Então eu vou ter que tirar por igual aqui, ó. Colocar aqui, ó. Tirar por igual, porque a pressão de corte tá boa dele. Vou colocando até sair a borrinha. Olha lá, saiu a borrinha, já encontrou o fio. Ó, tá vendo? Já encontrou o fio. Isso aí. O rebolo tem que estar bem retificado, bem lubrificado. Agora eu vou fazer o outro lado, ó. Vou colocar aqui, né? Colocar a mão apoiada até encontrar o fio. Na hora que encontrar, tá bom, ó. Olha lá, saiu a borrinha, já encontrou o fio, a parte interna com a externa. Vamos ver a pressão de corte.
Perfeito. O que que eu vou fazer? Como ele ficou um pouquinho aberto aqui no final, vou tirar só um pouquinho aqui na frente para dar uma pressão de corte perfeita. Vamos ver. Acho que já tá bom. Vamos ver. Ó, já tá cortando, ó. Tá vendo? Já tá afiado. Você escutou o estralinho? Vamos ver no papel higiênico. Porque a sacolinha voou pro vento. Vamos ver no papel higiênico como vai estar. Ó. Tá pegando um pouquinho na ponta no papel higiênico. Ó. Pegando um pouquinho. Mas isso aí eu vou ver depois, entendeu? Vamos ver a sacolinha. Sacolinha do mercado. Ó, sacolinha do mercado como tá cortando. Então o alicate ele já tá amolado, entendeu? Então agora eu vou ver a parte externa do alicate. Então eu vou retificar a parte externa, porque ó, para você ver como que ele ficou grosso aqui. Não pode ficar grosso aqui e não pode ficar um lado mais fino que o outro. Então eu venho aqui. Então eu vou tirar aqui. Fazer a modelagem do alicate. Aqui eu preciso deixar o mais fino que eu puder deixar, eu deixo, entendeu? Tirou de um lado, tá bem fininho. Tirar do outro lado. Aqui eu tô fazendo a parte do fio dele para deixar bem fininho mesmo. Já tá bom, entendeu? Agora eu vou fazer a parte aqui, né? Porque esse lado aqui, ó, tá mais fino, esse tá mais grosso. Então, vou ter que deixar os dois lados iguais. Tirei um pouco em cima, pra acertar. Né? Eu uso esse apoio aqui pra ficar bem mais fácil pra mim. Então, esse rebolo aqui, ele pode ficar um pouco deformado, porque eu tô mexendo na parte interna, entendeu? Na parte externa. Ó, a manicure ela gosta de alicate bem profundinho. Agora de novo eu vou ver como ficou, né, a pressão de corte dele. Tá bom, acho que agora ele vai cortar o papel higiênico. Vamos ver se vai cortar o papel higiênico agora. O papel higiênico tá bem amassado, bem ruim. Vamos ver. E isso aqui, eu acredito, esse pouquinho aqui, ele vai sair na hora que eu polir ele. Na hora que tirar a rebarba dele, ele vai cortar o papel higiênico, por causa que ele tá meio um rebarba, entendeu? Escrito, eu volto aqui com o alicate afiado e polido para você ver como que ficou. Ó, papel higiênico como corta, tem que cortar inteiro, ó, só encosteiro e corta, tá vendo? Depois, olha como que o alicate ficou, quer ver? Tá vendo? Fio bem fininho, bem pontudo. A manicure gosta de alicate bem pontudo, não para espetar, né? Uma máquina simples.
Tem uma Politriz Reis 1750 RPM. A precisão do corte.